Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou professor de filosofia, psicanalista, atuo na rede estadual há mais de 10 anos como professor e estou produzindo este vídeo para o curso de baralho cigano, feito pela Vanessa, e é um curso que justamente vai trabalhar o tema desse vídeo curto, né, desse vídeo breve, que apresenta a ideia do arquétipo na visão da psicanálise, né? Então é muito importante porque o baralho trabalha muito com essa simbologia, né? Trabalha muito com essas figuras arquetípicas que a gente chama, né? E quem trouxe este tema para ser debatido, para ser discutido, foi um psicanalista, doutor médico, né? Psicanalista, chamado Carl Gustav Jung. Ele inovou a psicanálise a partir do momento que ele trouxe a ideia de inconsciente coletivo, né? Então, por inconsciente, o termo, inclusive, muito bem aprofundado por Freud. Freud é o pai da psicanálise. É justamente essa ideia de conteúdos que nós temos na nossa mente, muitas vezes desconhecidos, que se manifestam no nosso dia a dia, que aparecem muitas vezes com sintomas, com neuroses, mas que através da fala, a cura pela fala, a gente consegue acessar esse inconsciente. O Jung se aproximou de Freud, muitos falam que ele foi o pupilo, o discípulo de Freud. Não, né? Quando Freud estava trazendo a ideia da psicanálise, Jung já era um médico, já era renomado. Na verdade, o que eles fizeram foram agregar as teorias, mas num determinado momento eles romperam, inclusive, esta amizade, né? Por causa das teorias que foram se diferenciando. Mas quem realmente trouxe essa ideia de arquétipo foi o Jung. Então, o que seria o arquétipo na visão junguiana, na visão deste pensador? Inclusive, o Jung, para a psicanálise, ele trouxe muitas questões realmente de inovação, podemos dizer assim. Ele trouxe a ideia de ancestralidade, ele trouxe a ideia de você trabalhar a espiritualidade dentro da psicanálise. Por isso que a psicanálise ela é muito ampla, né? Você consegue trabalhar desde do baralho cigano, você consegue trabalhar desde as ideias arquetípicas, até você aprofundar mais com a psicanálise tradicional freudiana, você ir para uma ideia de contato com a natureza, entender a nossa história junto à natureza. Então a psicanálise ela é muito ampla justamente porque teve diversos pensadores que foram trazendo várias formas de entender o que é a mente humana, o que é o inconsciente. E o Jung ele trouxe essa proposta dos arquétipos. Então o que seriam esses arquétipos? São padrões, tá? Padrões universais, podemos dizer assim, e por padrão nós entendemos um tipo de comportamento que ele vai se repetindo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. Então são padrões universais de ideias, de personagens na nossa mente, eu vou dar exemplos aqui, símbolos e situações que se repetem ao longo da história, da mitologia, da literatura, enfim. Então, por exemplo, nós temos símbolos que eles são universais. Então, se eu estou dirigindo em outro país, o semáforo ficou vermelho, eu sei que eu tenho que parar. Ele se torna um padrão simbólico universal. Se eu vejo aquele canudinho vermelhinho, eu sei que ali é uma barbearia. Então são tipos de padrões que entram na nossa mente, entram no nosso inconsciente e a gente consegue entender sem muitas vezes nem traduzir. Ou seja, ele tá incorporado no nosso dia a dia e vai se repetindo, como eu disse, ao longo da história. Então, se você observa um crucifixo, por exemplo, você já entende enquanto um símbolo de fé, enquanto um sinal de fé. E o Jung ele traz a ideia do arquétipo porque ele vai analisar que esses símbolos, esses personagens, eles são fundamentais para a nossa psique humana. Então, ao longo da história da humanidade, nós precisamos passar por aspectos mais profundos da nossa experiência. Quando você pega, por exemplo, uma mitologia, se você observa uma mitologia grega, mitologia africana, mitologia nórdica, ela sempre vai trazer uma mensagem que remete a nós uma experiência de vida, que faz o ser humano se entender enquanto pessoa. Então, se você pega, por exemplo, o conto do retorno de Ulisses, a Odisseia, ele passa por diversas provações, ele passa por diversas lutas, que na verdade essa mitologia está representando a nossa vida. É uma viagem, a nossa vida é uma grande viagem, e essa enorme viagem faz a gente passar por diversas provações, guerras, conflitos, mas que faz a gente se aprofundar enquanto ser humano. E eu acredito que justamente é isso que nos configura enquanto humanos.
é essa capacidade de pegar as experiências e trazer para nós enquanto um enriquecimento. E esses elementos, esses arquétipos, esses padrões, eles acabam se tornando peças fundamentais e essenciais desse inconsciente coletivo. Então, o que é o inconsciente coletivo para Jung? É como uma parte da nossa mente compartilhada por toda a humanidade. Então, a ideia de um Deus, o medo, tudo aquilo que nós compartilhamos enquanto humanidade, ela compõe esse inconsciente coletivo. Então, antes de eu dar um exemplo, um resuminho bem básico, arquétipos são padrões universais de personagens, símbolos que trazemos ao longo da nossa história e compartilhamos enquanto humanidade e que fazem parte, que constrói a nossa experiência humana. Então eu vou citar 4, 5 arquétipos, exemplos, mas temos mais de 12, né? Jung trabalhou 12. Depois, ao longo do desenvolvimento da psicanálise, outros foram desenvolvidos. Mas vamos pegar um arquétipo que está padronizado aí na nossa mente. O primeiro arquétipo é o herói. Então o herói, ele representa essa ideia de você buscar uma conquista, né? A jornada do herói, ou seja, a nossa vida, ela necessita de algumas conquistas. E essa conquista, ela traz para nós a ideia do eu buscar, eu lutar, eu enfrentar. A ideia do autossacrifício, né? Eu faço algo eu me entrego em busca de um propósito maior. Então, quando você pega uma ideia de religião, a gente quando é criança mesmo, né, quando a gente assiste um filme de super-herói, depois você vai brincar e você interpreta aquele super-herói, né? Quem nunca fez isso? Então você luta, você morre, você faz aquela morte fake, né, para você voltar mais forte. Então a ideia da conquista, da busca por algo, faz parte desse arquétipo, esse padrão de comportamento na nossa mente, que é o padrão do herói, né? O segundo que nós podemos dar de exemplo é o mentor, né? Quem nunca buscou ser o guia de alguém? Quem nunca teve o seu mentor? Seja ele espiritual, seja ele do dia a dia da própria vida mesmo, seja ele dentro de casa, né? Então nós temos esse tipo de comportamento de eu orientar outra pessoa, né? De eu pegar uma pessoa que está em busca da sua conquista e falar, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui para te guiar, eu estou aqui para te orientar, eu estou aqui para pegar a experiência da minha vida e mostrar para você que a sua vida também pode ser tão boa quanto. Né? Eu vejo muito isso no papel do professor. O professor, ele é aquela figura mais velha, diante de muitos jovens, e ele mostra para os jovens que valeu a pena chegar até onde ele está. Então ele exerce esse papel de mentoria, e nós temos esse tipo de padrão dentro de nós. Terceiro arquétipo que eu gosto muito de destacar é o sombra, né? O Jung fala que a gente se conhece a partir do momento que a gente ilumina a nossa sombra. Então a sombra, ela é sempre o nosso lado obscuro, aquele lado que a gente reprime, seja sexualmente falando, emocionalmente falando, mas a gente tenta jogar lá para a psique humana. A ideia de sombra é justamente essa, eu não consigo enxergar perfeitamente, eu não consigo trazer totalmente à luz, mas o processo de individuação, o processo de autoconhecimento é justamente trazer essa sombra à luz, torná-la conhecida. São os aspectos mais negativos que nós temos dentro do nosso comportamento. Então, a ideia, por exemplo, do super-herói, vamos pegar filmes em que você tem o herói e você tem a sombra. Na verdade, a sombra é o vilão. Esse arquétipo do vilão, esse arquétipo da sombra, é justamente quando a gente observa um filme de super-herói, é sempre a ideia do herói poder derrotar a sua própria sombra. E ele só consegue derrotar a sua própria sombra quando ele a conhece, quando ele entende como ela funciona. Então o vilão, ele exerce esse papel da sombra, porque ele incomoda o herói. Então se a gente quer realmente entender esse arquétipo, entender a nossa sombra, um conselho que eu dou para você preste atenção em quem te incomoda. Por que essa pessoa te incomoda? Porque ela revela muito de você mesmo. E esta é a sua sombra. Tá? Então esse arquétipo sombra é justamente este fenômeno que nós tentamos guardar no inconsciente, mas o nosso ego, o centro da nossa consciência não consegue dar conta. Por isso que a função do self, na ideia de Jung, é justamente fazer com que eu consiga trazer a sombra para a luz e proporcionar um equilíbrio, né? Uma conexão entre eles. A ideia do arquétipo mãe e pai, né? O arquétipo mãe, ele simboliza o amor, a nutrição, a proteção incondicional, a ideia da entrega por um outro ser. O arquétipo pai, ele representa a figura da liderança, a autoridade,
né? Nós, na nossa vida nós tivemos, independente de ser nosso pai biológico ou não, aqui nós não estamos falando de pai ou mãe biológica, tá? Nós estamos falando de um arquétipo que se repete ao longo do padrão da humanidade. Então, a figura de liderança para nós sempre foi uma referência, seja um presidente de um país, seja uma pessoa numa empresa, né? A admiração por este pai, esta autoridade, faz parte aí da nossa experiência humana. E a mesma coisa a mãe, nós temos esse arquétipo em nós. Né? Eu, Rafael, tenho o arquétipo mãe quando eu tento zelar e cuidar de outra pessoa, né? Quando eu tento proteger uma outra pessoa e muitas vezes quando a gente exerce esse amor incondicional. E o último deste vídeo, né? Nós temos muitos arquétipos, como eu disse, é a ideia do velho sábio, né? Aquela admiração que nós temos, e isso é muito interessante no pensamento africano, né? Existe um respeito muito grande por aquele que é mais velho, porque a ideia do arquétipo do velho sábio, e a gente tem diversos contos ao longo da humanidade, né? Que a pessoa foi para a floresta, encontrou um velho sábio, que trouxe reflexões importantes para a vida dela. É justamente essa ideia de que ao longo da nossa vida, a gente vai ter esse velho sábio. Tem dentro de nós e tem outras pessoas que vão nos trazer justamente esse ponto de sabedoria, aquela fala necessária, aquela orientação necessária, aqueles insights mais profundos, aqueles conselhos valiosos. A gente será o velho sábio e a gente precisa do velho sábio. Né? E o velho sábio, na verdade, nada mais é do que a nossa experiência humana sendo absorvida dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que a gente consiga, de uma forma, trazer isso com uma palavra de apoio, uma palavra de sabedoria, tá? Então, as cartas, o baralho cigano, vocês vão perceber diversas simbologias e diversos arquétipos, né? Então, esses arquétipos, eles serão fundamentais para, ao longo do curso, vocês perceberem o que esta figura mitológica, o que esta figura neste baralho traz para mim enquanto reflexão, enquanto uma capacidade de entender, enquanto pessoa, né, na minha experiência humana, mas ao mesmo tempo, como que eu posso pegar essa simbologia dessa carta, seja elementos da natureza, seja figuras mitológicas, para trazer para dentro do meu coração, para dentro da minha mente, e o quanto isso é capaz de absorver ao longo da minha caminhada enquanto herói. A nossa jornada sempre será a jornada do herói. Espero que esse vídeo tenha auxiliado vocês a entender um pouquinho dos arquétipos, e precisando de qualquer questão, estamos à disposição. Um beijão!